Olá, meus amigos, o meu bom dia a todos, com muita alegria, muita gratidão a Deus, ao Cristo Jesus, por retornarmos, mais uma vez a essa tarefa magnífica, que nos engrandece tanto, que é estar junto com vocês, com os meus amigos queridos, fazendo esse estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, à luz do Cristo, em primeiro lugar e sempre em primeiro lugar, da doutrina espírita, dos valores cristãos, éticos e morais, E hoje nós vamos abordar, a interpretação de Emmanuel, a leitura que Emmanuel faz, contextual e atualizada, da lição 51, que Emmanuel vai dar o título de Meninos Espirituais. E esse comentário dele refere-se à carta de Paulo, onde Paulo também vai fazer uma leitura metafórica, uma analogia brilhante que Paulo faz da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13, onde Paulo diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Nós vamos ler do versículo 11 ao 14, para que possamos ter um entendimento melhor desse contexto do que Paulo está falando. Paulo fala aqui da perseverança para alcançarmos a promessa, aquilo que nós temos que nos esforçar para atingir aquilo que nos foi prometido, quando nós atingirmos a maturidade espiritual, não é? É a imaturidade, a maioridade e a maturidade de compreensão das relações humanas, de nós, homens, a humanidade como um todo, termos um entendimento mais pleno, mais completo, mais lúcido, não é? da nossa condição e das nossas relações em relação ao Cristo e a esse ser, que está muito distante de nós a nível evolutivo, mas está presente dentro de nós a todo momento, nunca está fora de nós, no sentido de nos apoiar, de nos esclarecer, de nos intuir, de estar a todo momento com a sua graça, a sua bondade, o seu amor, a sua fraternidade, a sua misericórdia, nos induzindo a fazer escolhas certas, mas jamais interfere no nosso livre-arbítrio. Então Paulo diz assim: sobre este tema temos muito a dizer, é difícil explicá-lo, porque o contexto aqui nós vamos falar é bem difícil. Porque vos tornastes preguiçosos em escutar. Preguiçosos em escutar é de trazer para dentro, refletir, analisar a relação do Cristo com a humanidade. Deus, o Cristo e nós, criaturas como Ele também, mas que ainda não temos a compreensão e a dimensão da plenitude do que é o Cristo, do que Ele trouxe como renovação para nós, não é? Porque vos tornastes preguiçosos em escutar? Pois quando devias com o tempo ser mestres, com o passar do tempo, o que nós temos que trabalhar para atingir a condição de mestres, ou seja, estar maduros na fé, na relação nossa com Deus. É necessário que vos ensine os rudimentos, o princípio, da mensagem de Deus. Estais precisando de leite e não de alimento sólido, porque ainda aquele povo daquela época ainda não tinha a condição de entender a magnitude, de todo aquele contexto que Jesus muda, literalmente o nível, aqueles paradigmas são quebrados devido à dimensão dos novos valores regidos pelo amor, pela compreensão que o Cristo traz. E são princípios extremamente paradoxais. E por isso nós precisamos ser experimentados na fé, ser criados, sustentados, à medida que vamos crescendo, esse alimento, à medida que ele penetra em nós, nós vamos sendo nutridos e vamos caminhando então para a maturidade espiritual, Quem vive de leite é criança, e não entende de retidão, ainda não tem uma compreensão plena disso, de seguir o caminho reto,
O alimento sólido é para maduros, que com a prática, porque é adquirir o conhecimento, o entendimento, a intelecção desses princípios, mas é necessário colocar em prática. E o treinamento dos sentidos, de toda a nossa forma geral de percepção daquilo que é externo a nós, na sociedade, nas nossas relações com o outro, nós temos essa percepção, um olhar mais profundo para isso, um olhar crístico, né? Treinar o nosso sentido para ter um olhar crístico. Sabem distinguir o bem do mal, não dentro dos próprios conceitos humanos, que cada um tem um conceito. Nós temos que entender aqui o princípio, os preceitos crísticos. Eles é que nos dão as diretrizes para entendermos a ideia, diferenciar, distinguir uma ação boa de uma ação má, não é? Então, o contexto aqui desse capítulo, Paulo está fazendo uma analogia por comparação do sacerdócio de Jesus com o sumo sacerdote, Arão, né? Que era um sacerdote da tribo de Levi, e todos os sacerdotes de então serão da tribo de Levi, serão escolhidos por homens, não é? Eles têm o trabalho de fazer as ofertas no templo, os sacrifícios, né? Mas a grande diferença é que ele não só tem que fazer sacrifício pelos seus pecados, pelos seus erros, e também pelo povo, mas todo aquele ciclo de ritos que tem semanal, mensal e o anual, uma vez, onde o sumo sacerdote adentra, né, ao átrio do Santo dos Santos para fazer essa oferta, ele sempre tem que pedir por ele mesmo. O Cristo é diferente. E dentro dessa carta há um tema muito difícil, que ele faz a analogia de Jesus à semelhança de Melquisedeque, não é? Ou seja, e Jesus está acima da própria linhagem de Melquisedeque, não é? Não vamos entrar nessa questão aqui, que ela é muito complicada, não é? Ou seja, mas eles são exemplos plenos de obediência a Deus. Não se fala que obediência é de subserviência, não é isso. É de entendimento de que obedecer a Deus é ter a compreensão, é a essa obediência que nos dá consciência de entender a plenitude dos ensinamentos e dos princípios das leis de Deus. Então, nós vamos trilhar esse caminho sem desvios. Isso é que é pecado, não tem nada de condenação, nada de ninguém. É desviar da trilha original do princípio, porque a trilha nos foi estruturada, foi pavimentada por Deus. Ele que nos concedeu a vida. Nós tivemos a vida sem mérito. Ele nos concedeu por amor. Ele criou, nos criou, somos criaturas, somos seres criados, não é? Então, a doutrina do Cristo, que Paulo está dizendo aqui, que Emmanuel vai nos explicar bem, num contexto bem atualizado, né? Aqui nós estamos falando de 1944, não é? De um contexto bem atualizado, né? Ele exige o quê? Maturidade. Eles estão imaturos porque a leitura daquela época era uma leitura muito concreta, exigia simbologias para que o povo entendesse, para que as pessoas entendessem. E lá tinha os mestres, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, mas mesmo eles, né, que julgavam saber tudo, ou manipulavam esse ensino, não é? Ou julgavam que as pessoas não iriam ter compreensão, mas tudo com amor, com atenção, boa vontade, não é? Nós temos condições de levar essa forma de compreensão aos outros. Então eles mesmos que se julgam aptos a ensinar, é o que Paulo está dizendo, também são imaturos. Eles têm que retornar à leitura de tudo aquilo que eles estudaram e inserir aí os princípios do Cristo. Foi isso que Paulo fez, e quando ele fez a leitura, quando ele entendeu o Cristo, ele entendeu todo o Antigo Testamento. Ele viu que o Cristo, o seu amor e seus princípios, estava tudo ali. Ele apenas tinha compreendido de forma errada. E isso exige atenção plena, disposição plena, de ir e encontrar, e a partir daí buscar o crescimento da imaturidade para a maturidade. Fazer essa transição de criança para o ser adulto. Não entendo aqui adulto, a transição de criança para adulto no sentido cronológico do tempo terreno. Não, é no tempo da evolução humana.
Podemos fazer isso de uma forma mais rápida, mais lenta, ou ficarmos estacionados, se não nos empenharmos na direção desse caminho, né? Então, essa obediência, né? Nós não devemos, de forma alguma, né? A maturidade, ela exige de nós uma compreensão maior de como nós podemos obtê-la, né? Ela não se mede, já falei aqui, pela idade, mas pela capacidade que todos nós que buscamos estudar, buscamos compreender e, acima de tudo, entendemos que na prática temos que transmitir isso ao outro, né? É a capacidade que nós temos de absorver a cada dia, em cada lição, nas nossas relações, né? As lições que a vida nos oferta diariamente, em tudo, em cada contexto, desde o nosso amanhecer, desde a nossa vinda aqui até a nossa partida. Nós temos que trazer isso, como diz lá, pelos sentidos que nós temos, ter a compreensão, o olhar generoso para essas questões que nós vamos viver no dia a dia. E aí nós vamos crescendo, a madureza do Espírito vai paulatinamente, gradativamente, homeopaticamente, vai ganhando uma estrutura, vai ganhando sentido, vai ganhando força, para que aí nós possamos chegar a essa condição de espíritos maduros, não é? Então, essas metáforas de Paulo são incríveis, são belíssimas, mas temos que compreender, não de forma literal, apenas decorar e não entender o que está incutido aqui nessas mensagens, né? Então, Emmanuel começa a sua leitura. Emmanuel diz assim: na apreciação dos companheiros de luta, aqueles que estão conosco nos dia a dia, desde a família, tudo que nos envolve, né? Que nos integram ao quadro de trabalho diário, em todas as nossas atividades, né? É útil que não haja choques. Quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas, que isso é um processo natural. Antes da emissão de qualquer juízo, né, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Valores espirituais é aquele teor de maturidade que cada um já adquiriu, cada um na sua proporção, né? Somos seres distintos, temos disposições diferentes, empenhos e boa vontade, cada um tem a sua medida. Então, o que Paulo está falando, o que Emmanuel coloca aqui, esse apreciar. Apreciar é ter o olhar atento, né? De fora, com lucidez, com prudência, não é? Com um entendimento, não é? É aprender a rejeitar. Nós vamos usar a palavra mal, mas podemos usar para ficar menos ortodoxo, vamos dizer assim, menos dogmático, não é? Rejeitar aquilo que vai nos levar para o desvio do caminho. São os erros que nós cometemos no dia a dia. E recolher o que é bom, absorver o que é bom, para irmos nos estruturando nessa jornada do caminho da madureza espiritual, não é? Então, discernir, como ele fala, o alimento, não é? Ele está falando uma distinção de um alimento mais leve, que é o leite, não é? Quando o recém-nascido, a criança recebe, porque ela não tem uma condição orgânica de receber alimentos pesados como o adulto, não é? Então, os alimentos mais substanciais, ele está falando de um alimento que nutre o espírito. É a mesma coisa. Ainda não suportamos, né, aquilo que está muito além do nosso nível de compreensão. Essa é a distinção da criança, do adolescente, do jovem, né, do adulto e depois aquele que vai estar na idade da natureza, nessa idade cronológica terrena. Na analogia com o espírito é o mesmo processo. Também estamos nesse caminho. É distinguir pelo sabor, é o sabor dos alimentos. Qual é o sabor que nós estamos recebendo quando estamos absorvendo e aprendendo a boa nova do Cristo, a mensagem de Jesus? Quando nós absorvemos, não temos condições e buscamos esse alimento sólido, sem a compreensão, a boa vontade, o entendimento necessário, sem saber discernir isso, não é? Nós não estamos caminhando, porque não vamos ter o entendimento necessário. É preciso uma abertura interior para isso, não é? Ou seja, com a maturidade,
tem que estar par e passo com a maturidade dos valores éticos, morais e cristãos que o Cristo trouxe, que não é preconceituoso, não julga, não condena, faz com que cada um olhe para si mesmo e compreenda o outro. O olhar para o outro é para ajudá-lo, não é para condená-lo, porque ele pensa diferente de nós, porque ele tem escolhas diferentes de nós, não é? Então, quando Emmanuel fala de choque, Emmanuel está falando aqui de justamente desentendimentos interpretativos, que cada um busca dar aquela interpretação e ela é correta. Ele está olhando para a sua compreensão e não a compreensão daquilo que o Cristo trouxe, para que aquele que se afirma, se autoafirma entendedor da palavra de Jesus, não é? Compreenda e transmita aquilo que é correto. Não é? Então, e quando Emmanuel nos diz surgirem falhas e fraquezas antes dessa emissão de juízo, de valor, né, de estabelecer esse juízo, um juízo crítico, que deveria ser positivo e construtivo, né, é justamente nesses momentos de transição, porque são estágios que nós vamos vivendo. Nós vamos estagiando em determinado período e é uma continuidade, não para esse movimento de aprendizado, estando encarnado ou não. E é nessas relações que nós vamos estruturar esse nosso padrão evolutivo. Então tem que ter uma compreensão para não gerar choques, e sim entendimento, compreensão mútua dos valores do Cristo. Levando por isso, diálogo pressupõe duas ou mais pessoas, mas no nosso pensamento, quando nós estivermos refletindo, nós também devemos fazer isso. Refletir sem julgar o outro e buscar esse entendimento, as formas que eu posso levar ao outro no diálogo à compreensão desses valores. Mas não taxando os valores do outro de errado e julgando que ele não tem condição de compreender e somente eu. Essa é a vaidade intelectual e teológica, que aí nós vamos impor ao outro, por atribuir em nós uma compreensão que ainda não temos. Não é? Então, continua Emmanuel. Quando Emmanuel fala quilate, isso implica, de forma literal, não é? Há valores e virtudes que, se nós ainda não tivermos, não é, nesse patamar de compreensão, daquela pessoa que busca de forma sensata, prudente, ouvir, introjetar, refletir e aplicar, né, acima de tudo, de forma igualitária. E quando diz igual, ele é aquele que tem que descer do seu pedestal dessa intelectualidade improdutiva, que não leva a compreensão ao outro, é ele saber os estágios daqueles que estão junto a ele, aqueles que estão mais crianças no entendimento e na compreensão, aqueles que já têm uma condição um pouco melhor, aqueles que são medianos e aqueles que já estão mais crescidos no entendimento e na compreensão dos valores de Jesus. Então, a cada grupo desse, ele vai dando o alimento adequado, com sensatez, com prudência, com humildade, com amor, com dedicação, levando a cada um uma gotinha de compreensão. Um vai tomar uma gotinha primeiro, o outro vai tomar duas, o outro três, e assim sucessivamente. E cada grupo desse vai crescendo, vai ganhando sustentação. Ele vai consolidar em cada um o entendimento progressivo de cada um. Essa é a meta, esse é o objetivo que nós devemos fazer uns com os outros, não é? Continua Emmanuel. Jamais prescindamos, não é, da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças. Basicamente é o que nós falamos, dessa natureza. Crianças aqui, ou seja, nos diferentes estágios de compreensão. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui? Aqueles que se desviam é que ainda não têm a compreensão necessária e estão suscetíveis de serem atraídos para os desvios do caminho. Por quê? Pelo outro? Pode ser, mas principalmente pelos nossos desejos e as nossas paixões,
ou então que nós achamos que ao pegar os desvios, ao pegar atalho, nós vamos ganhar a competição da evolução humana, e nisso não há competição. Nós temos que caminhar na multiplicidade para a unidade, temos que caminhar juntos, uns com os outros. Então é nesse sentido que aquele que acha que ainda pode pegar desvios, que ele vai levar vantagem sobre o outro, não é? Então, o que Emmanuel está querendo nos dizer aqui, essa compreensão, ou seja, para que cada um, nesses estágios distintos que eu já citei aqui, ele vai escutando, interiorizando e vai, é o que nós fazemos, assimilando. Porque não adianta dar um alimento que está em desconformidade com a condição de cada um, porque o próprio alimento, no sentido terreno, o organismo não assimila, não absorve os nutrientes, as vitaminas daquele alimento. Então, as vitaminas, o nutriente dos ensinos do Cristo, nutre o espírito, nutre a alma, nutre o espírito. Então, tem que ser de uma forma dosada e compreensível que dê a condição de cada um receber esse nutriente, não é? Então, diz Emmanuel, né, a estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Entenderam quando ele fala ali, cerca os passos do sábio com expressões de ignorância? Porque ele já esteve no estágio de ignorância. Ele foi agregando conhecimento, agregando compreensão para passar para aqueles e transmitir àquele que ainda se mantém no padrão de entendimento. Eu gosto muito de uma reflexão de Emmanuel que muitos usam, né, em suas palestras espíritas, nos seus estudos. Isso aí é aquele que já adquiriu, aquele sábio verdadeiro, né? É aquele que reconhece, em primeiro lugar, né, o tamanho da sua ignorância. Reconhecer o tamanho da nossa ignorância, nós estamos falando aqui de seres vulgares e mal educados. É aquele que sabe aquilo que ele ainda não aprendeu, que ele ainda não absorveu, aquele alimento que ele ainda não experimentou e que ele tem que experimentar com parcimônia, com cuidado, para ir crescendo nesse processo evolutivo. Reconhecer aquilo que ele ainda desconhece. Não é? Nós sabemos a analogia com Sócrates, não é? Então, isso exige uma humildade. Humildade é reconhecer que eu já adquiri isso, mas eu tenho que transmitir isso para cada um em seus estágios de uma forma compatível, que esteja em compatibilidade com cada um, não é? Se eu fizer isso, eu vou estar fora de quê? Da realidade cristã, da realidade crística, de tudo aquilo que nós estamos tentando transmitir para reforçar, para nutrir e estruturar cada um de nós nesse caminho, na jornada, né? E da capacidade de assimilação de cada um, não é? Nós vamos estar fora, nós vamos estar transmitindo algo que está fora da realidade de cada um. Não haverá uma compreensão, por isso que vai haver choque, porque tudo que o Cristo trouxe são novos valores que já estavam lá antes do Cristo, mas que não estavam tendo uma compreensão. Eram valores profundos, mas que a maioria estava tendo uma compreensão como criança. Alguns tinham a compreensão satisfatória, mas agiam de forma dolosa para causar choques, domínio, condicionamento, nos seus dogmas, né, nos seus imperativos de manter o status quo daquela situação, de condicionar as pessoas, né? Então, os valores são aqueles que solidificam, não é, a nossa estrutura. Um bom alimento estrutura o nosso corpo, um bom alimento nutriente de princípios éticos e morais nutre, né, o nosso corpo espiritual, a nossa mente espiritual, né? Então, essa luz que o Emmanuel fala que ela tem que ser glorificada, ela deve ser, como que vai ser glorificada por Deus? Quando nós exaltarmos essa condição, não é? De que forma? Verbalmente, não é? Quando nós
nos tornarmos, quando aquelas pessoas nos colocarem como aquele que contribui para a sociedade, para as relações humanas, uns com os outros, como são aqueles que são entendidos como benfeitores da humanidade. Tiveram esse entendimento e levam o bem, a forma de entendimento e de compreensão que levam que os outros, que as pessoas declarem esses homens como benfeitores. Aqueles que procuraram a todo momento levar, transmitir, doar o bom alimento, o alimento que nutre o corpo e nutre o espírito, para a estruturação da humanidade. Não é só de uma pessoa, não é? Nós damos uma estrutura firme a esse edifício com a rocha do Evangelho, a boa nova do Cristo, não é? Então, assim, nessa relação, porque veja bem, isso é eterno. Quando ele está falando o ignorante, ou seja, aquele que desconhece, aprende, quem está mais aprendendo e se estruturando e se consolidando? O sábio. Sem aquele que desconhece, o sábio não cresce. Por isso, nós devemos nos distanciar dos vaidosismos humanos, da intelectualidade, de achar que sabemos mais um com o outro. Porque quando você sabe realmente, você tem a compreensão que tudo que você sabe só tem valor como nutriente, como alimento espiritual, quando você ensina de forma correta e pratica literalmente nas suas ações. Cada um de nós está no estágio. Então, quando nós fazemos isso, quando o Emmanuel fala os passos do sábio, o que Deus está fazendo, o que o Cristo faz, o que a espiritualidade está, nós estamos falando de acolhimento. Sábio é aquele que acolhe, que traz para si o outro, aquele que está enfermo espiritualmente, que não tem o entendimento necessário dos princípios do Cristo. Ou seja, primeiro, ele vai levar o entendimento. Quando a pessoa entende, ele vai levar esclarecimentos, não é? Ele vai tirá-la da ignorância, mas principalmente sem ferir e sem macular aquela pessoa, estigmatizá-la, fazer questão de mostrar o que ela desconhece. Isso aí não precisa, porque ela não desconhece, porque ela desconhece mesmo os princípios. Precisa enfatizar isso, não é? Então, é transmitir aquilo que você sabe, é uma forma de exaltar aquele que desconhece, de alimentar a boa vontade, a disposição para que ele possa aprender, não é? Então, sem condicioná-lo, sem tornar seu servo, seu seguidor. Essa palavra é muito importante hoje. A grande maioria busca seguidores e não levar a compreensão, levar satisfação, levar alimentos que não nutrem, mas que satisfaz mais ao desejo e aos nossos interesses, né? Então, a ética cristã que nós estamos falando aqui, e que Emmanuel está deixando bem claro aqui nas nossas relações humanas, ela deve transcender todos os preceitos humanos. Porque os preceitos humanos são diretrizes de Deus, que ainda nós temos uma compreensão errônea. Cada um está buscando tudo isso, principalmente dos preceitos institucionais, que limitam o homem, que aprisionam Deus em suas confissões, aprisionam o Cristo, aprisionam os princípios das leis divinas nas suas confissões, nas suas instituições, sejam elas religiosas ou não. Em todos os segmentos da vida nós temos que levar uma compreensão lúcida para todas as pessoas. Isso é partilhar de forma correta, né? E que leva a esse crescimento intelectual, moral, ético e espiritual. Esse é o amor em ação, conduta e amor, não é? Então, segue Emmanuel, os discípulos de boa vontade, esse deve ser todos nós, quem está no aprendizado, quem já está e quem está começando. E quem já adquiriu esse conhecimento, a madureza espiritual, tem que manter sempre nessa boa vontade, porque em relação a Deus seremos eternamente discípulos, não é? Olha, necessitam, princípio da necessidade, da sincera atitude de observar. Olha, é magnífico isso que Emmanuel coloca, atitude de observação e tolerância. Nós somos tolerantes com aqueles que nós achamos que desconhecem. Nós chamamos de quê? Qualificamos essas pessoas, adjetivamos elas de que forma? Sempre de forma pejorativa, né? Não vou aqui dizer quais são essas palavras.
é natural, porque nós já passamos por esses estágios do desconhecimento, né? Que se regozijem com o alimento rico e substancioso que nós já adquirimos, não é? Esse regozijar é interno, não é externalizar isso para os outros e humilhar o nosso semelhante, com que lhes é dado nutrir a alma. Então nós temos isso para nutrir o outro, não para esbanjar em intelectualismos desnecessários e humilhantes, né? Aquele que diz ao outro quanto ele é inferior a nós. Se nós somos todos filhos do Pai, viemos aqui na mesma condição, não é? Então, no entanto, Emmanuel, quando faz essas mudanças no texto, é imprescindível nós entendermos. Não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual, olha a analogia que ele está fazendo, não é? Ainda não tolera senão leite simples dos primeiros conhecimentos. Então nós tomamos o outro, não é, como ignorante e, como eu disse antes, o qualificamos e o adjetivamos das formas mais vis, né, de incompreensão e desentendimento. Então, haviam muitos naquela época que agiam assim. E na realidade, o que Paulo está falando? Em vez dele ser o forte, aquele que está nutrido pela fé, ele era um fraco. Ele necessitava voltar lá ao princípio, começar a tomar o leite, o alimento, e ir se estruturando. Porque na realidade ele estava fraquejado, ele não estava nutrido pela realidade, o que é do espírito, né? Então o adulto deve possuir o quê? Todos aqueles, nós que estamos nesse caminho, não é? Ele deve possuir o quê? Bom senso, equilíbrio e, acima de tudo, senso moral e ético, mais o que? Mais aguçado. Por isso que é necessária a busca dessa compreensão, dessa assimilação, como nós falamos antes. Para quê? Para ter aquela compreensão daqueles que nos cercam de diferentes formas e discernir, né, características de maturidade em cada um. Muitos de nós já temos em determinadas virtudes, determinados modos de ser, já estamos agindo de uma forma mais madura, mais sólida, mais consolidada. Então nós devemos estimular isso, sublimar esse entendimento, mas deixar claro, olha, que ainda falta esse determinado conhecimento, esse alimento e esse, é que vão fortalecer mais ainda o nutriente espiritual que você já adquiriu. Todos nós de formas distintas, não é? Então, nós não devemos confundir de jeito nenhum, né, progresso, não é, com prosperidade, no sentido material. Quando nós só progredimos nessa questão, não é? Quando essa prosperidade nossa nos leva a uma compreensão espiritual, ético e moral. Esse sim, não é o que as nossas confissões vai nos entregar como proposta, como evolução, como crescimento material. Ninguém é contra o crescimento material, todo mundo deve buscar sim, não tem problema. Mas você vai levar isso? Se você tiver isso mais um nutriente espiritual, você vai se comportar dentro da sua condição, seja ela econômica, social, naquilo que você for aqui, você vai ter ambas as condições, mas com o nutriente espiritual acima dessas condições. Porque é com esse alimento que o nosso espírito vai partir. Ele pode ser um espírito que vai partir frágil, porque não se alimentou corretamente o espírito aqui, ou pode partir com o espírito nutrido, fortalecido na compreensão, na missão, naquilo que ele veio para cumprir aqui na sua encarnação. Então, de que forma nós vamos fazer isso para ter essa compreensão diferente dos distintos, dos diferentes estágios de evolução de cada um? É sempre ter um olhar generoso para com o outro. Quanto mais ignorante, ou seja, aquele que mais desconhece, mais amor, mais solidariedade, com mais humildade, nós devemos dirigir a esse outro irmão. Qual a necessidade de humilhá-lo? Se ele já está numa condição inferior, por que rebaixá-lo mais? Não é? Então, esse alimento rico, ele não passa de forma alguma pela sofisticação intelectual, porque a sofisticação intelectual é seletiva.
O intelectual negativo, aquele que quer apenas exibir a sofisticação de suas linguagens ou aquilo que ele sabe, ele é seletivo. Ele nem sequer se aproxima do ignorante. E o ignorante que nós estamos falando é de todas as classes econômicas, não tem problema, seja pobre, seja rico. Não é isso que dá a madureza espiritual. É o interior humano, as suas ações e as suas condutas. Não é? Então, esse dado a nutrir, nós só nutrimos o outro na aplicação e na prática. Não adianta só conhecer, não está nutrido espiritualmente se não praticar e não agir literalmente no outro, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. Não tem caminho diferente, não é? E isso no sentido individual e coletivo, não é? Cujo organismo espiritual, o organismo é o mais íntimo, é aquilo que realmente nós devemos trabalhar em nós e no outro. Doar esse alimento para que ele penetre o interior humano e o torne melhor, não é? Então, nós temos que nutri-lo. É aí que está a grande sabedoria. Não levar a menos e também não levar a mais, não é? Porque ela é gradativa, é um alicerce espiritual, é a escada de Jacó. Não adianta tentar construir de uma vez que ela vai cair. Passo a passo. Agora, a boa vontade faz com que acelere, tanto para quem ensina, mas principalmente para quem está aprendendo. Ter boa vontade é estar disponível para compreender e querer, acima de tudo, essa compreensão. Então segue Emmanuel, toda criança é frágil, não é? Olha a analogia, e ninguém deve condená-la por isso. O quê? Se nós condenamos, se nós agimos de forma pejorativa, incorreta, desmerecendo essas crianças espirituais, não é? Ninguém está falando no sentido de condenar, é quando nós agimos dessa forma negativa, né? Denota o quê? Quando alguém condena alguém ou quando nós desqualificamos alguém, não é? Denota que quem é desqualificado realmente é aquele que está ensinando. Somos desqualificados para ensinar, não é? Então, devemos voltar ao princípio e fazer o quê? Nos rever, olhar para nós mesmos e vermos que o alimento que nós tínhamos realmente gerava o quê? Soberba. Nós nos atribuímos uma condição que levávamos, não é? E agíamos, porque aqueles que desconhecem, eles sabem, eles percebem nas nossas ações que não há coerência, não há consistência naquilo que nós fazemos. Há, sim, um exibicionismo, vaidades humanas, a soberbia, não é? E isso não constrói, não edifica e não nutre aquele que realmente necessita, não é? Se tua mente pode livrar, né, alçar voos, não é? No voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho. Olha, a águia não alça o seu voo, depois, os filhotes não ficam lá, mas depois eles têm que sair, eles têm que aprender a voar. Mas tudo tem um processo. Eles sabem o momento certo, não é? Para dar condições aos seus filhotes de alçar voos. Essa é a analogia conosco, não é? No ninho onde nascestes e onde estiveste longo tempo, porque quem já alçou voo também teve longo tempo que permaneceu nos ninhos da criança, ainda precisando ser nutrida por adultos, pela mãe, pelo pai, pelos mestres. Então, mas aquele que foi nutrido pelo mestre, um dia também tem que buscar e se esforçar para atingir a condição de mestre, não é? Então, o que nós estamos falando aqui? Para que não te esqueças, ou seja, mesmo aqueles que estão letárgicos, estão indolentes, aqueles que negligenciam esse caminho que nós, e os recrudescidos, aqueles corações endurecidos, que não querem mudar por aquilo que ainda estão condicionados, aprisionados, algemados às paixões humanas, como nos diz muito bem André Luiz lá no livro Nosso Lar, não é? Então, nós temos que fazer a analogia terrena no comportamento, nós vemos aqui dos animais, nós temos, uma analogia belíssima, com o espírito imortal, porque eles também caminharão para atingir a condição de seres inteligentes da criação.
E é um caminho evolutivo longo, de milhões e milhões de anos, não é? Então, estiveste longo tempo, todos nós, não é? Aí, completando a plumagem, é quando nós, Paulo fala na carta aos Romanos, quando nós atingimos então o corpo celeste, que nós, espíritas, falamos a condição de espíritos puros, não é? Quando nós não vamos mais transigir na carne, apenas por missão universal. Não temos mais a necessidade de habitar o corpo material, o tabernáculo material humano, não é? Porque já tivemos a compreensão necessária para isso, não é? Então segue Emmanuel. De teus olhos deslumbrados, isso aqui é muito importante que Emmanuel coloca. Nós temos que tomar muito cuidado quando começamos a absorver esse nutriente saudável espiritual mais sólido. Nós temos que tomar cuidado para não ficar deslumbrado conosco mesmo. Aí nós corremos o risco para caminhar pelo caminho da vaidade, né? Pelo caminho de nos colocar em um pedestal ou em degrau que ainda não estamos. Aí a queda vem. E esse é o problema. É fonte de desvio. É fonte principalmente para o orgulhoso, não é? Que vai achar sempre que o orgulhoso é aquele eu estou sempre acima do outro, não é? Então, conosco mesmo, temos que entender. Essa é a exigência de olhar para nós mesmos, não é? Então, segue Emmanuel, que Emmanuel deixa bem claro quando ele diz, estarão contigo um dia, e porque diante de teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não o abandones ao acaso, nem lhe recuse o leite que amo e de que ainda necessita. Então vejam bem, meu amigo, todos estarão sempre a caminho conosco. Não é porque você está lá na frente que nós deixamos de estar a caminho uns com os outros. Porque essa caminhada é junto, é participativa e não seletiva, não é? Vamos deixar para trás aqueles que pensam diferente de nós. Nós temos todos que pensar dentro dos princípios de Deus, dentro dos ensinamentos do Cristo. Esse vai levar a todos nós para o caminho da unidade, não é? Então, tardando, não abandones ao acaso, né? Porque esse tempo das relações que nós temos entre os que estão nutridos, os que estão mediamente nutridos e aqueles que ainda estão começando a ser nutridos por esses princípios que nutrem o espírito para que ele se torne maduro, não é? Esse tempo não é nosso, é o tempo de Deus. Hoje eu estou trilhando o caminho com aqueles que me cercam. Já estive em outros caminhos e eles também. Futuramente estaremos em caminhos distintos, mas vamos voltar à jornada juntos. Então, se nós tivermos esse entendimento, caminharemos de uma forma mais estruturada, né? Então, o leite dos que amam, né? Então, Emmanuel nos coloca também, de forma magnífica, que só existe uma forma de nós nutrirmos, da forma cristã, solidária, né? Ele diz, o amor. Ele é a sabedoria revelada. Então, aquele que conhece, aquele que se diz sábio, só pode ser aquele que transmite o alimento com amor. É aquele que entrega o alimento simbolicamente como a mãe, quando nós alimentamos os nossos filhos, as nossas crianças, leva aquele alimento para dentro. Aquele que nós transmitimos pelas expressões verbais tem que ser doado com amor, né? Então, para a gente concluir, o que a gente... que para nutrirmos uns aos outros, para nutrir o outro, ou para receber esse nutriente, exige discernimento, separar, filtrar aquilo que é necessário e dar pureza àquele alimento que nós transmitimos por outro. É uma compreensão espiritual, individual e coletiva, né? Que ela surge e ela só se consolida quando nós praticamos isso de forma consistente. Ou seja, cada vez mais o alimento vai ficando consistente, né, na sua natureza divina e crística acima de tudo.
e fraterna. E o que alimenta isso? A vontade de Deus. É na vontade de Deus que o Cristo cumpriu literalmente tudo. Essa era a obediência à vontade de Deus. Aquele que se alimenta da vontade de Deus se nutre para esses caminhos, não é? Então, não é, gente, de forma alguma, mera genuflexão contemplativa, ficar adorando os astros a Deus ou cultuando determinados preceitos que vai nos levar a isso, não é? Nem nos templos. É conhecer, principalmente, as nossas imperfeições. Fazendo isso, nós vamos reconhecer também a nossa capacidade de transmitir isso. Implica o quê? Para que nós venhamos a ter esse discernimento e conhecer, né? É buscar essa completude. Por isso que o Cristo era o pleroma, porque ele estava pleno de Deus. E todos nós temos que buscar essa completude, ter uma compreensão universal uns com os outros. Assim caminharemos para a unidade. E eu encerro com o que Paulo vai falar na própria carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 9, quando Paulo ele vai dizer sobre os maduros, aqueles que já atingiram a maturidade da fé e que ele já diz que graças a essa abertura e essa compreensão crística, ele já se sente um maduro na fé. Mas ele leva a cada um, Paulo fez isso, de forma que ele já tem condições de discernir para cada um, para cada criança, para cada adolescente, para cada jovem, adulto, ele dá o alimento necessário, que esteja condizente com a condição de cada um. Então Paulo vai dizer o que ele espera desses espíritos e dessas pessoas, desses mestres, desses sacerdotes, que já atingiram a madureza. Olha o que Paulo diz que espera deles. Se for diferente, não tem condições da evolução continuar. Então ele diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Não tem como ser diferente, tem? Então todos nós, ou todos aqueles que estão buscando essa maturidade, que já adquiriram uma compreensão, uma sensatez, só se agirmos de forma prudente, não é? Dentro desses preceitos do Cristo e de Deus, nós seremos melhores. Nós transmitiremos coisas melhores. Nós doaremos alimentos melhores, que realmente vai nutrir a cada um e estruturar a cada um para atingir o corpo celeste. Muito obrigado, meus amigos. Desculpem hoje, passei um pouco do tempo, mas o tema é tão maravilhoso. Eu desejo a todos vocês um resto, né? Nós estamos hoje aí quarta-feira, que vocês tenham um restante de semana com muita saúde, muita paz, um final de semana com união, com amor, com compreensão. É isso que eu desejo a todos vocês. Que Deus vos abençoe, que o Cristo esteja presente no coração de cada um de nós, levando essa compreensão humanitária, solidária, fraterna, né? Compreensiva uns com os outros. Muito obrigado.